Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com todos vocês. Você se sente derrotado? Puxa vida, né? De vez em quando a gente leva umas pancadas que nos desanimam. E aí vem um problema. Quando a gente se sente derrotado, a gente às vezes cai no desânimo. E todas as vezes que caímos no desânimo, deixamos de fazer aquilo que é correto. Precisamos entender que derrotas fazem parte da vida. Em alguns segmentos, a gente tem estatísticas. Por exemplo, na venda. Você vende para 100% dos seus clientes? Não. Então existe uma média. Eu trabalhei muito tempo no comércio e nós tínhamos uma média. De cada tantos clientes, nós vendíamos para tantos. Então era normal um tanto de clientes não vendidos. Isso era uma derrota? Não. A onça no Pantanal é um animal fantástico como caçador. Fantástico. Mas o índice de sucesso dela nas caçadas é pouco superior a 50%. As caçadas dos leões, de 10 a 20% é que são bem sucedidas. Olha só, os animais na África que têm o maior índice são os mabecos, aqueles cachorros, né? Os cães selvagens. Eles têm um índice muito alto porque eles caçam em matilha, em grupo. Então, a derrota, ela é aceitável? De um ponto de vista, sim. Na minha profissão, por exemplo, se eu acertar 50% das vezes, nossa, maravilhoso. Como corretor de imóvel, 5%. Nossa, se um corretor vender para 10% dos clientes dele, 20% dos clientes dele, meu Deus do céu. Então, nós temos que entender isso daí. Porque às vezes nós desanimamos naquilo que nós não podemos desanimar. Alguma coisa que é normal. E na vida, então? Tudo dá certo? Não. Quantos namorados ou namoradas você teve para até chegar na pessoa especial que você tem hoje do teu lado? Não vou nem falar, tá? Fui bem namorador. Então, um dia eu achei a pessoa certa e chega, não preciso mais. Mas estatisticamente, então, o que nós temos que entender? Se você se sente um derrotado, primeiro, você tem que entender algumas coisas. Ah, eu sou um derrotado financeiramente, mas por quê? Você está olhando em relação a quem? Então, alguns optam por uma profissão que tem dinheiro. Outros optam pela desonestidade dentro da sua profissão e ganham dinheiro. Esse dinheiro não vale. Outros optam pela profissão para se realizar. Outros optam por ficar muito mais na igreja e colocar limites ao trabalho. Ficar na família. Então, olha, cada opção é importante. Às vezes, para você ter o reino do céu, você vai ter que abrir mão de alguma coisa aqui. Muitas vezes até. Então, às vezes, você não pode se comparar com certas pessoas para se julgar derrotado. Vou contar um caso para vocês. Um amigo meu, a mãe dele chegava e falava assim para ele: calma, meu filho, Deus vai te abençoar. Mas sempre assim, ele tinha mais 2 irmãos, estavam extremamente bem-sucedidos na vida, escolheram profissões rentáveis e ele escolheu uma profissão que dava para sobreviver, mas não dava para ganhar o dinheiro. E os irmãos sempre viajando e indo e etc e tal. O que aconteceu? A mãe falava assim: nossa, meu filho, calma, Deus vai te abençoar. Mas ele tinha sua família, ele se dava muito bem com a esposa e assim por diante. Chegou num determinado momento, um irmão se separou. E a mãe falou: ai, meu Deus. E ele de mãozinha dada com a esposa dele. Aonde que está a bênção aí? Então, a bênção de Deus, ela não é apenas do ponto de vista financeiro.
A bênção de Deus, ela dá justamente nisso, na família, na satisfação. Ele ajudava tanta gente na profissão dele, de enfermeiro, mas tanta gente, porque ele era um cara muito dedicado, ele fazia o máximo que ele podia. Abençoado ou não? Então, nós precisamos entender que às vezes esse sentimento de derrota que a gente sente é porque a gente está querendo se comparar com outras pessoas. Mas o que nós precisamos é olharmos para a palavra de Deus e sabermos: aqui e aqui, eu sou um derrotado ou não? Eu estou cada vez mais perto de Deus? Esse amigo, ele participa muito de igreja. Está sempre na igreja. De vez em quando eu vou lá na paróquia que ele está lá ele, a esposa, os filhos e etc. Então, nós temos que saber, ele é uma pessoa de muito sucesso. Sucesso como marido, sucesso como profissional da área dele, ele é muito respeitado no hospital que ele trabalha. Sucesso na família maior dele, o sogro, a sogra, os cunhados. Nossa, como gostam os irmãos, admiram ele pela dedicação, pela seriedade. E na igreja ele é uma pessoa amada, porque está sempre colaborando e ajudando. Derrotado? Não. Saiba que às vezes esse sentimento é porque a gente está entrando no jogo da sociedade que está por aí. E esse jogo não vale a pena. Nós vamos virar máquinas, nós vamos ser derrotados se não consumirmos, se não ficarmos ricos, se não andarmos com roupa da moda, e não é bem assim. Seja você mesmo. Esteja cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto da sua família, cada vez mais perto de falar assim: meu Deus, eu sou uma pessoa abençoada por Ti. Eu consigo cada vez mais me colocar ao Teu serviço. E essa é a grande vitória que Paulo nos fala, que os evangelhos nos falam. De chegarmos um dia, porque todos nós um dia vamos chegar perto de Deus, e Deus vai olhar e vai falar assim: meu filho, minha filha, fala o que você fez da vida que eu te dei. E vai ter gente que não vai ter o que falar, porque não tem histórias bonitas. Ele tem histórias na profissão, na família, como cidadão, como homem consciente que não aceita coisas erradas. É um homem, é uma pessoa de extremo sucesso. Mas não o sucesso que é pedido por aí. Se você falar assim: você tem dinheiro? Ele educa os filhos dele, paga as contas da casa dele, assim. Mas no restante, como marido, como pai, como genro, né, como filho, é uma pessoa de muito sucesso. Portanto, não se sinta derrotado. Não é o dinheiro que faz o nosso sucesso. E busque a verdadeira vitória, que é a eternidade, é estar junto de Deus e todos os seus santos e santas. Reflita bem. Se sinta uma pessoa rica em graça de Deus, em amor, em solidariedade. Isso é o que realmente vale a pena. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Paz e bem a todos e a todas.